Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre as mutações e os mecanismos de reparo. Então, como a gente já viu nas outras aulas, a variação genética entre os indivíduos, ela é a matéria-prima para a evolução das espécies. Lembrando que existe uma relação entre diferença fenotípica e variação genética. As variações que a gente tem dentro do nosso DNA, dentro dos nossos genes, elas geram as nossas diferenças fenotípicas. Ou as diferenças fenotípicas são expressas em função das variações, das variantes genéticas, mais o meio que a gente está exposto. Como que surgem, então, essas variações genéticas? As variações genéticas, elas são frutos das mutações e das recombinações de DNA. O que são mutações? Mutações são mudanças no material genético, ou ainda o nome que é dado ao processo de mudança, né? O processo pelo qual ocorre essa mudança no nosso DNA. A gente pode dizer que mutação é qualquer alteração do DNA, independente do efeito no fenótipo. Pode estar falando de mutações consideradas nulas, que são mutações, modificações genéticas que não alteram o fenótipo, mutações dominantes, onde a presença de um único alelo mutado já interfere no fenótipo, e mutações recessivas, onde eu preciso da mutação em 2 alelos para que eu tenha a presença fenotípica expressa. As mutações, elas são as responsáveis pela maior parte da variação genética entre as espécies e, como a gente acabou de falar, matéria-prima para a evolução. As espécies, os genes mutam, são expostos à vivência, expostos ao dia a dia, e por uma seleção natural a gente tem a evolução genética. A mutação gênica propriamente dita, ela se refere ao evento mutacional que ocorre dentro de um gene individual. Lá no meu locus gênico eu tenho uma alteração na sequência dos meus genes, na sequência dos meus nucleotídeos, e isso gera uma mutação gênica. A recombinação, que é o outro mecanismo responsável pela variabilidade, pela variação genética, ela é resultado de processos celulares, que fazem com que genes diferentes tornem-se agrupados em novas combinações. É o exemplo do que ocorre lá no crossing over na meiose, onde a gente vai ter o alinhamento de 2 cromossomos homólogos e eles podem recombinar, podem trocar informações, trocar nucleotídeos e formar uma recombinação do cromossomo. Então, relação à mutação, o que a gente tem que chamar atenção, que a gente tem que fixar em relação a essa parte do conteúdo. Primeiro, que existem alguns tipos de mutação. Mutação espontânea e a mutação por exposição a mutágenos. As mutações por exposição a mutágenos, elas são as mutações com mais alta frequência, com maior taxa de mutação. Enquanto as mutações espontâneas, elas têm uma frequência mais baixa, mas elas têm uma grande importância evolutiva. O que é a mutação por exposição a mutágeno, gente? É toda aquela modificação gênica que ela é resultante de algum tipo de exposição. O exemplo mais conhecido que é exposição solar, radiação ultravioleta causando mutação no DNA da célula, levando ao câncer de pele. Outras mutações que a gente pode ter por exposição a mutágeno, exposição a agrotóxico, exposição a algum outro tipo de química, agentes físicos, exposição a agente biológico, vírus, bactéria, que modifique
de alguma forma, o DNA da nossa célula, né? Principalmente o vírus que faz uso da maquinaria das células para replicação, tá? Quanto às classes das mutações, como que a gente pode classificar as mutações? Mutações que afetam pares de bases únicos no nosso DNA e mutações que alteram o número de cópias de uma pequena sequência de repetição dentro de um gene. Lembrando que as mutações elas podem estar acontecendo na linhagem germinativa e nas células somáticas. Aquela mutação que ocorre em célula somática, mutação somática, essa célula mutada ela faz mitose e essa modificação ela é passada por uma população de células, né? Forma uma população de células mutantes naquele indivíduo. E isso não passa para sua prole. Por quê? Porque foi uma modificação que aconteceu lá no DNA de uma célula somática. Já quando a gente fala em uma mutação de linhagem germinativa, a gente está falando em um processo que na meiose pode estar sendo esse cromossomo, essa informação mutada, levada para uma futura geração. Né? Então, todas as células desse novo indivíduo vão carregar essa mutação que aconteceu lá na linhagem germinativa, tá? Ou seja, a mutação que ocorre na linhagem germinativa, ela é hereditária, ela vai passar para a prole desse indivíduo mutado. Vamos falar então dos tipos de mutação. Mutação de ponto, que é o quê? Aquela mutação que ocorre, aquela alteração que ocorre em um par de bases no DNA ou em um pequeno número de bases adjacentes, de bases próximas, em um só local ou ponto de um gene. O que essas mutações podem gerar como resultado? Redução ou eliminação do funcionamento desse gene, ou seja, perda de função, ou ainda o aumento do funcionamento desse gene, que é ganho de função. Essa mutação de ponto, ela pode estar acontecendo a nível de DNA, que vai ser chamada de mutação de ponto de transição, de transversão, ou mutação de ponto indel. O que diferencia cada uma desses três tipos de mutação? Mutação de ponto de transição, eu tenho a substituição de uma purina por outra purina ou pirimidina, substituída por pirimidina. Ou seja, eu tenho um G substituído por um A substituído por um G, ou um T substituído por um C substituído por um G. Na mutação de ponto por transversão, eu tenho a substituição de uma purina por uma pirimidina ou de uma pirimidina por uma purina. G ou A são trocados por T ou C, ou T ou C trocados por G ou A. Na mutação de ponto do tipo indel, eu vou ter a inserção ou a deleção de uma ou mais bases do meu DNA. Então, na inserção, eu tenho lá a minha sequência de DNA. No meio dessa sequência, eu tenho a inserção de mais um nucleotídeo, modificando, assim, a sequência de DNA. Deleção, vai acontecer o processo de deleção dessa base, essa base vai sair, o que também vai gerar uma modificação da sequência do meu DNA. Em relação às mutações de ponto em nível de proteína, o que a gente vai chamar atenção aqui, gente? A gente pode ter mutações de ponto sinônimas ou mutações de ponto de sentido trocado. O que são mutações sinônimas? São mutações onde eu tenho uma modificação no meu DNA, no meu nucleotídeo de DNA. Olha aqui, ó, troquei um A por um C, mas o códon, a leitura desse códon, a leitura desse trinucleotídeo, ela vai gerar o mesmo aminoácido. Então, eu especifico o mesmo aminoácido,
uma mutação sinônima. A proteína lá no final, ela vai ser composta por um mesmo aminoácido, eu não tenho perda, não tenho modificação maior. Já uma mutação de sentido trocado, eu posso estar falando em uma mutação conservativa ou uma mutação não conservativa. O que isso quer dizer? Mutação de sentido trocado, eu especifico um aminoácido diferente. Eu tenho uma modificação do aminoácido que está formando aquela minha proteína. Na conservativa, eu vou manter a similaridade de característica desse aminoácido. Então, eu estou trocando uma lisina, que é um aminoácido básico, por uma arginina, que também é um aminoácido básico. Troquei uma base aqui, um A por um G, o que trinucleotídeo que formava uma lisina passou a formar uma arginina. Mas os dois são básicos. Então, eu tenho uma mutação de sentido trocado conservativa. A não conservativa, além da minha troca de aminoácido, eu tenho a troca da característica química desse aminoácido. Ó, tem uma troca lá, o C, que formava uma fenilalanina, por o CU, que forma uma serina. Então, aminoácido diferente. Mutação de sentido trocado. Além disso, a fenilalanina é hidrofóbica e a serina é polar. Então, eu tenho uma modificação química desse aminoácido, não conserva, assim, as propriedades químicas do aminoácido formado. Ainda, posso estar falando em mutação sem sentido. O que é uma mutação de ponto que a nível de proteína vai gerar uma mutação sem sentido? É quando na modificação, na troca que eu tenho da minha base nucleotídica, troquei aqui ó, o C pelo U, eu passo a ter um códon de finalização, um códon de terminação. Ou seja, eu paro a tradução da minha proteína aqui. E aí eu gero uma proteína, eu gero uma fita polinucleotídica sem sentido para a minha célula. Mudança de matriz de leitura, quando eu tiver adição ou deleção de um par de bases. Modifico a fita, modifico a leitura. Tinha aqui, ó, o AC formando uma tirosina, ACC treonina, ACG treonina. Acontece a deleção desse A, eu passo a formar o AC tirosina, CCA prolina, CGA arginina. Então, a partir daquele nucleotídeo que foi deletado, todos os aminoácidos na sequência vão ser modificados. Tá? Então, tem uma mudança de matriz de leitura acontecendo nesse caso. Aqui um exemplo típico disso que a gente já falou na última aula, né? Que é a hemoglobina. Na hemoglobina, eu posso ter a substituição, né? A troca de uma timina por uma arginina, né? E isso vai estar formando, em vez de uma glutamina, uma valina, que muda a expressão fenotípica da minha hemácia, formando a hemácia falciforme. Tá? Aqui um quadrinho síntese que eu trouxe para vocês em relação às mutações de ponto. Então, a gente observa lá no DNA TCA, fita complementar, AGT. Se eu tenho essa fita na íntegra, sem mutação, eu vou estar produzindo uma proteína do tipo selvagem, né? Onde esse trinucleotídeo vai formar uma serina. Se eu tenho uma mutação de sentido trocado, eu tenho lá a substituição do CG por TA. O que vai acontecer? Eu tenho um novo códon codificando um aminoácido diferente, codificando uma leucina, e há uma modificação na sequência de aminoácidos dessa proteína que está sendo formada, né? Esse aminoácido vai ser diferente ao comparar as duas fitas proteicas. Uma mutação sem sentido, eu gero um códon
de parada, um códon de finalização, e eu não tenho mais a tradução do restante da informação, né? Uma parada prematura da minha tradução. E uma mutação silenciosa, lembra lá que a minha proteína selvagem sendo produzida, o trinucleotídeo formava uma serina. Aqui eu tenho a troca de um G, do AT por CG, que também vai formar uma serina, ou seja, a proteína continua sendo a mesma, mas eu tenho uma mutação de ponto lá no meu DNA que modificou a estrutura desse DNA, a formação desse DNA, certo? Que é um quadrinho resumo para a gente poder comparar os tipos de mutação, tá? Ainda a inserção e deleção, que faz uma alteração no quadro de leitura, como a gente viu antes, né? Posso incluir, inserir um novo nucleotídeo, isso vai mudar os trinucleotídeos que são formados, ou ainda deletar um nucleotídeo, também modificando a minha sequência, gerando uma sequência mutante que vai gerar uma proteína diferente lá no final. Em relação às mutações instáveis, gente, o que são mutações estáveis? São mutações que envolvem repetições de nucleotídeos. Aqui no gráfico eu trouxe para vocês uma modificação, uma mutação instável relacionada ao trinucleotídeo CAG, tá? Então, conforme o número de repetições que eu tenho desse trinucleotídeo, né, o número de repetições dessa sequência de trinucleotídeos, eu vou gerar um fenótipo normal, um fenótipo portador ou um fenótipo afetado, tá? Então, relação direta entre o aumento das repetições, quanto maior o número de repetições, maior vai ser a minha expressão fenotípica. Em relação aos mecanismos de indução de mutação de ponto, né? O mecanismo mais frequente de indução de mutação de ponto é a região gênica conhecida como hotspot, tá? Ou ponto quente, que é um sítio que apresenta um C e um G, um do ladinho do outro. E essa combinação CG dentro do DNA, ela proporciona, ou ela facilita a metilação de citocinas, né? O que faz com que eu tenha uma desaminação e uma substituição da citocina por uracila. E isso vai gerar um erro no meu DNA que vai ser reparado, e ao ser reparado eu vou identificar que no DNA não tem U e vou substituir esse U por T ou por A, sendo assim, modificando, né, mutando o meu DNA. Na recombinação, o que acontece, gente? Tenho lá os meus cromossomos, eles pareiam, né, os cromossomos homólogos, e no crossing over, num crossing over desigual, num pareamento errado, eu tenho uma troca de informações que não era para acontecer, porque no pareamento igual, né, essa flechinha azul estaria com azul, a preta com a preta. No pareamento desigual, eu tenho um pareamento errado que leva à duplicação ou deleção de uma parte da informação desses cromossomos, né? Uma recombinação errada, gerando aí uma mutação também, tá? Como a gente sabe, as nossas células, a gente já comentou em outras aulas, as nossas células, elas têm mecanismos de reparo, né? O que são esses mecanismos de reparo? Sempre que eu estiver fazendo o processo de replicação do meu DNA, eu vou estar reparando, eu vou estar verificando se ele foi feito corretamente. E nesse processo de verificação, quando eu identifico algum pareamento errado, eu vou lá e
corrijo. De que forma acontecem esses reparos? Primeiro mecanismo de reparo é o reparo por excisão de bases, né? O que acontece no reparo de excisão de bases? Eu tenho o reconhecimento da presença de uma uracila aqui no meu DNA, reconheço que ela não é própria do DNA, ela não é comum, ela é estranha, né? Então, uma enzima chamada uracila DNA glicosilase vai estar hidrolisando essa ligação entre a uracila e a molécula de desoxirribose e vai fazer a retirada dessa base nucleotídica que está pareada errada. Ó. A partir do momento que eu retiro essa uracila, ó, eu fico com um vazio aqui, certo? Ó. Aí eu tenho uma outra enzima que se chama AP-endonuclease. A enzima AP-endonuclease reconhece que está faltando uma base nucleotídica aqui. Ela vai lá e ela corta, ela cliva, ela quebra isso aqui para que a DNA polimerase reconheça que está faltando uma base, se ligue aqui e recoloque corretamente a nossa base nucleotídica, né? Ele vai usar lá a guanina da fita molde e vai substituir aquele espaço que estava ocupado primeiramente por uma uracila, depois ficou vazio por uma citosina. Então, esse é o reparo por excisão de base. Outro mecanismo de reparo é o reparo por excisão de nucleotídeos. Como que acontece esse reparo? Tá? A remoção, ó, eu identifico que existe um erro e a remoção ela vai acontecer pela incisão endonucleolítica dos dois lados do reconhecimento de erro. Então, uma nuclease vai vir aqui e vai clivar, vai cortar, uma enzima nuclease. Reconhece o erro, vai lá e cliva, faz uma incisão da fita normal, do pareamento errado, tá? O que acontece? Esse reparo por excisão de nucleotídeos, a gente pode dizer que ele é mais conservador. Então, ele não vai trocar só aquela pequena região que está onde aconteceu o erro. Ele vai pegar uma região maior. Ele fragmenta, ele retira um pedaço maior. Ele deixa em ambos os lados uma distância, né, da região que ele identificou como errada, como mutada. Então, eu faço a retirada desses nucleotídeos, dessa sequência de nucleotídeos, o DNA helicase, quebra, retira, e a DNA polimerase vem, faz a leitura da fita molde e repõe os nucleotídeos que estavam errados, que estavam pareados de forma errada, certo? E por fim, a gente tem o reparo por fotorreativação enzimática, que é um reparo que ocorre nos procariotos. O que acontece? Eles têm uma enzima fotolíase que reconhece a ligação errada de um dímero de pirimidina, se liga a esse dímero de pirimidina para que aconteça a correção, tá? Então, o que vai acontecer? Na presença da luz, essa enzima, que ela é sensível à luz, ela vai agir, ela vai desligar e ligar corretamente esse dímero de pirimidina que estava errado, que estava ligado errado, tá? Após essa correção, a enzima se dissocia do DNA, né, e libera essa sequência corrigida. Dúvidas, gente? Essa é a parte que a gente fala de
mutação. Nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os polimorfismos e a relação deles com mutação e com variabilidade genética. Anotem as dúvidas e a gente conversa em seguida.